Hoje muito se fala sobre ansiedade e as complicações que ela causa na nossa vida cotidiana. Quem explica o tema é a psicóloga Virgínia Novo. Olá! Hoje a nossa pauta é sobre ansiedade. Se no último programa a gente falou sobre depressão e eu achei adequado que a gente hoje trouxesse a continuidade, né? Como elas andam praticamente juntas, ansiedade e depressão, achei importante que a gente hoje falasse um pouquinho sobre ansiedade. Então, o que é a ansiedade, né? É um quadro que traz uma certa intensidade num sentimento de medo. Você tem uma intensidade exacerbada. O que define ela é a intensidade e a frequência com que você tem aquele sentimento. Geralmente, o sentimento é o de medo. Se a gente for ver quais são as características da ansiedade, a gente se depara com situações que realmente justificam esse medo. Tipo, uma aceleração cardíaca você pode estar tendo, né? Uma insônia, um apetite exacerbado ou não, um medo exacerbado. O medo é o que define a ansiedade, é um dos principais sentimentos que define a ansiedade. O medo realmente, ele sendo intenso e não parando, estamos sim diante de um quadro de ansiedade. Como é que a gente trata a ansiedade, né? Ela não difere muito do tratamento como é feito a depressão. A gente tem que se utilizar de uma psicoterapia, dependendo do tipo de ansiedade, a psicoterapia basta. Mas dependendo, tem que sim ser utilizado alguma medicação, algum ansiolítico, né? Para poder fazer um bom andamento do quadro, né? Para a gente poder ter uma situação mais controlada. Ela tem cura? Não, a ansiedade não tem cura. Ela ameniza, ela vem eventualmente e volta eventualmente, mas a intensidade dela varia, né? Mas não tem cura. O que pode fazer é amenizar os sintomas a um ponto que fique tranquilamente tu poder conviver com isso. E aí a gente vai, que sintomas que a ansiedade acarreta, né? Quais são os sintomas que ela realmente exacerba? Aí a gente tem sudorese, a gente tem tremores, como eu falei antes, palpitações cardíacas, que tu pode ser situações mais graves cardíacas, você tem insônia, você tem vamos voltar lá atrás, né? Uma libido exacerbada, um apetite exacerbado, né? Situações realmente que te deixam ansioso perante um determinado problema. Ou uma determinada situação, alguma situação pode desencadear isso. Geralmente é um evento traumático que vai te causar essa ansiedade, né? E aí a gente pode, então, ir para as variações que ela existe. Quais são os tipos de ansiedade? Existem vários. Eu vou citar alguns aqui que são os mais conhecidos para nós, né? Tipo o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo é uma ansiedade. A fobia social, muito divulgada, muito difundida, é uma ansiedade. A agorafobia é uma ansiedade. O próprio transtorno de ansiedade por si só, né, já é ansiedade. E o que difere eles, né? O estresse pós-traumático também é uma ansiedade muito normal de acontecer atualmente. O que pode desencadear cada um? Qual a diferença deles, né? Do estresse pós-traumático, por exemplo, é algum evento que o próprio nome já diz, que vai te causar um trauma significativo. Tipo, um acidente de carro, né? Uma pessoa que sofre um acidente de carro tem muito medo
de talvez entrar num automóvel novamente. Ou uma pessoa que perdeu algum parente, agora mesmo que a gente está vivenciando isso, essa situação de Covid. Uma pessoa que perdeu algum parente para essa situação de Covid atual, ela fica em pânico, ela fica muito receosa em poder sair, em poder ter o convívio dela diário, mesmo com todos os protocolos, né? Porque se tornou um evento traumático, aquela perda. E como se transforma no pânico, que eu agora citei pânico, como exemplo ficou um pouquinho errôneo, mas se eu colocar agora o pânico separado, o pânico é uma intensidade muito maior. O pânico é como se te freasse para te fazer qualquer movimento, né? Ele é quase como uma fobia social. A fobia social também te proíbe de conviver socialmente, ela te freia de poder sair. É uma fobia, você não consegue, é muito intenso. Quando a gente fala de uma ansiedade, desses quadros que eu estou exemplificando de ansiedade, a gente está falando de situações realmente com uma intensidade muito grande. Ela não difere muito do quadro depressivo, porque o depressivo também tem uma intensidade e uma frequência maiores, só que ele vai para um quadro que desencadeia uma queda na libido. Tudo que a ansiedade ela aumenta, a depressão ela diminui. Então, a gente está falando, é um circuito, né? Geralmente, quem entra na depressão acaba desenvolvendo algum quadro de ansiedade e vice-versa também. É mais fácil, quando você tem ansiedade, você desencadear algum quadro depressivo. Mas é um circuito onde ambas elas estão assim sempre girando. Quando não é uma, é outra. Bom, acho importante a gente deixar claro, pela intensidade da ansiedade, que ela pode acarretar situações bem importantes. A gente está falando aqui de AVC, infartos, doenças cardiovasculares importantes. Então, toda a atenção à intensidade dessa ansiedade, de como essa ansiedade está se desenvolvendo e principalmente ao tipo de ansiedade que essa pessoa tem. Porque, apesar da gente falar de ansiedade de uma forma generalizada, ela tem diferentes tipos de tratamento, né? Os focos são diferenciados. Por exemplo, a ansiedade que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Por que ele é chamado assim? Porque a pessoa, além da obsessão, ela tem a compulsão. Então, a obsessão é aquele pensamento, digamos assim, muito em detrimento de uma coisa que ela quer. A compulsão é o agir de acordo, né? A gente vê isso em vários filmes que existem, que a gente pode... tem filmes bem conhecidos que retratam bem essa situação de ansiedade, em específico do TOC, mas que é uma doença que muita gente tem, uma doença bem normal. E também a situação da fobia, né, da fobia social e do pânico, que são situações bem complexas, assim como o estresse pós-traumático, que fica muito mais evidenciado, é mais fácil a gente entender isso nessas pessoas que vivem numa zona de guerra, né, do estresse pós-traumático, como essas pessoas vão depois, quando forem removidas para algum lugar que tenha paz e qualidade de vida, como essas pessoas vão reagir devido a ter todo esse tipo de carga de ansiedade e medo que elas tiveram expostas durante todo esse tempo. Então a gente tem que ficar atento. Aparecer o medo, seja lá como for, o medo de um coleguinha, medo do que for, medo de um pai, medo de uma mãe, medo de um colega, medo de um professor, medo de ir para aula, qualquer medo que apareça e que seja intenso e que ele perdure e que não diminua e que você veja que essa pessoa está se sentindo desconfortável de alguma maneira, procure um profissional da saúde. Então eu espero ter conseguido ser sucinta. É um tema que, como eu sempre falo, sempre gera mais desdobramentos, é um tema que exigiria mais tempo, mas o nosso espaço é semanal, então eu tento trazer alguns temas que sejam importantes e que agora, nesse meio dessa pandemia, estão bem evidenciados, como é o caso da ansiedade que a gente acabou de falar. Fica aqui minha boa semana para você e lá no meu Instagram,
aceito sugestões para os novos temas, estão lá disponíveis para perguntas, enfim, você se sinta à vontade para poder interagir com o programa e comigo. A gente se vê no próximo programa. Até lá!